Áries, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Toda semana aqui no meu canal do YouTube eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica, e é claro, espero sempre contar com vocês. Essa semana, do dia 9 ao dia 15, né, nós temos dois aspectos muito positivos, né? Nós temos a lua cheia no signo de Leão, que é uma forte lunação que é de Aquário, né? Porque a lua nova foi em Aquário. Agora nós temos a lua cheia no signo de Leão, um impulso fortíssimo dentro da comunicação, tecnologia. Quer dizer, nós temos caminhos fortes sendo explorados por todos nós com a lua cheia no signo de Leão, que vai acontecer ali no dia 12, em torno de 10 horas e 53 minutos. É claro que depende da área geográfica, né? Mas aqui, Rio Grande do Sul, São Paulo, também olhei ali, né? Santa Catarina, em torno de 10 horas e 53 minutos da manhã do dia 12, nós temos esse impulso aí da lua cheia. E aí, ariano, vocês ganham a casa que é de vocês, né? A casa 1. Também, dentro dessa semana, né, que será no dia 14, nós temos Mercúrio entrando no signo de Peixes. Bom, ariano, vamos entender que essa semana existem 3 aspectos de arquétipos muito importantes, tá? A lua, que é nosso sentimento, nossa alma, e ela se muda a fase cheia no signo de Leão, que é um signo regido pelo Sol. Que é óbvio, se é lua cheia, está a 180 graus da lua. Por isso que é lua cheia. Só que essa lua cheia acontece com uma combustão de Sol e Mercúrio. Ou seja, a nossa mente, Mercúrio, nossa mente, nosso raciocínio, a lua, nosso sentimento, né, de apego, de carinho, e o Sol, o nosso ego. Então nós temos o impulso dessa lua cheia que forma uma oposição fortíssima entre Aquário e Leão, sabendo que os arquétipos, as forças de Sol e Lua e Mercúrio que fica neutralizado, ou seja, Sol e Lua com todo o aspecto de impulso, e Mercúrio, a consciência, a mente, neutralizado com essa combustão com o Sol. Entendemos que a combustão neutraliza a força, principalmente de Mercúrio, né? Vênus também tem uma quebra muito grande, né? Porque o Sol, ele tem um influxo poderoso do ego. Agora vamos entender que isso tudo, dessa oposição e dessa lua cheia, dentro de 2 dias, Mercúrio é muito rápido, né? Mercúrio é muito rápido. Dentro de 2 dias, nós temos Mercúrio, depois de ter feito essa conjunção com o Sol e trabalhado nessa lua cheia, Mercúrio entra no signo de Peixes. Aí nós temos uma serenidade, né? Um trabalho de consciência bem detalhado na questão do eu, de pensar sobre todos esses aspectos em que estamos trabalhando nesse final de ano astrológico, né? Porque entendemos que o Sol está em Aquário, depois ele entra em Peixes, e dia 20 de março termina o ano astrológico. Ano regido por Saturno, e entendemos que o ano foi extremamente delicado, com inúmeras cobranças, tá? Ou seja, em todos os aspectos, precisamos sobreviver, precisamos se defender, precisamos dar seguimento à nossa vida com todas essas cobranças realizadas por Saturno. Nada fácil, mas ainda não acabou. Temos a conclusão do Sol em Aquário, que vai ser na próxima semana, e temos o Sol no signo de Peixes, aonde, ariano, nós vamos ter que entender que os influxos de transformações, de mudanças, já acontecem com o Sol no signo de Peixes, com o primeiro eclipse. Mas isso é assunto para mais
ou seja, mais para frente, né? Vamos falar agora dessa semana, do dia 9 ao dia 15, onde a gente tem aspectos extremamente delicados com essa lua cheia e Mercúrio entrando no signo de Peixes. Vocês ganham a casa 1. Entende que os dois aspectos influenciam a casa 1, porque se aproximam no horário que acontece. Então todo o trabalho dessa semana para o ariano é o desenvolvimento da casa 1. Esse trabalho do desenvolvimento da casa 1 é o desafio de comandar o seu próprio influxo, de controlar o seu próprio impulso do eu. Porque entendemos que a casa 1 é associada ao signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então o eu, o ego, está em altíssimo contexto, sendo que nessa casa 1 nós temos um trabalho de Urano, que deixou a sua retrogradação e forma, digamos, Urano no signo de Touro, ele forma uma quadratura para esse Sol e esse Mercúrio que estão em combustão. Leão, quadratura negativa, certo? Entre todos os aspectos que ocorrem, essa quadratura, ela é negativa, ela é um desafio. Então, como corresponde a essa casa 1 que vocês ganham, Mariana? Bom, uma luta incessante por uma liberdade. Vocês querendo atingir um potencial na vida e vocês precisando explorar o contexto de liberdade, de expansão na vida de vocês. Ariana, quando a gente mergulha no conhecimento dentro do contexto astrológico, nós podemos seguir por vários caminhos. Mas eu sempre administro o desafio que cada um passa para enfrentar, para superar as dificuldades. Vocês estão com Quirón. E é óbvio que esse trabalho de Quirón vem sendo muito pesado para vocês. Lembra que esse trabalho de Quirón é uma cicatriz, ou seja, uma ferida que não cura. Trouxemos de ancestrais ou de encarnações anteriores às quais a gente não teve um influxo, uma evolução positiva, não importa. Isso vem fazer com que esse sofrimento e essa cicatriz sangue. Vocês estão trabalhando a casa de vocês durante essa semana. A casa de vocês é o impulso do eu, é o instinto agindo sobre a sua própria proteção. Mas entendemos que isso pode ser levado em inúmeros aspectos de crescimento ou de cura, porque estamos falando de Quirón, que incessantemente procurou a sua cura, até ser salvo por uma misericórdia de Zeus. Mas vamos entender que isso foi uma misericórdia. E vocês têm que trabalhar essa consciência de alcançar esse objetivo através de entender que é o momento em que vocês estão lutando contra esse Quirón. Agora, o ariano, Sol, o ascendente Áries, ele tem um poder de luta. O ariano, ele não desiste e ele enfrenta a guerra. Mesmo que esteja cansado ou desiludido, que normalmente é isso que ocorre com o ariano. Essa desilusão é tão grande que, no final das contas, dá força para vocês irem em frente. Agora,
nós tivemos um trabalho em que primeiro foi Urano e depois foi Júpiter que deixou a sua retrogradação. Marte, o teu regente mundano, que tem esse poder de luta, né? Porque Marte, ele é Áries. Áries, o deus da guerra. Áries é o signo de vocês. Mas Áries, o deus da guerra, ele enfrentava com muita garra, com muita força, as suas batalhas. Isso foi atribuído ao signo de vocês, porque realmente vocês são assim. Quem tem esse brilho de enfrentar essas lutas e essas batalhas, com esse aspecto da casa 1 que vocês ganharam essa semana, é força de guerra, de instinto, a qual é, assim, insuperável, que realmente só vocês trazem. Aí, o ariano, ele traz essa cicatriz, que é Quirón, no signo de vocês, fazendo com que essa dor seja incurável em todos os aspectos em que vocês possam estar trabalhando em desenvolver a vida de vocês. Quirón não é brinquedo. Quirón é como se fosse a pressão de falhas de vidas anteriores dentro de um contexto evolutivo familiar que vem como peso, sufoca. E, de alguma forma, tira esse poder de enfrentar essa luta e essa batalha. É como se a coragem ficasse desgastada, como se a coragem ficasse inibida para ser impulsionada em vocês. Ariano, é óbvio que isso tem que ser enfrentado. Mesmo que seja dentro de um contexto, assim, muito delicado, de dor, vocês precisam enfrentar isso. Lembra bem, todas as tuas decisões, mediante aos aspectos do outro, o que o outro acha e o que o outro diz, não corresponde ao resultado que tu precisa. Lembra que o resultado que tu precisa é a cura. E isso não vai vir do outro. Não vai vir do outro. Claro que se entendermos que a misericórdia salvou Quirón da dor, mas aquilo se tornou uma cicatriz, quer dizer que passou por aquilo. A cicatriz é marcas que carregamos na vida, de lutas e de batalhas que passamos. Mas isso não quer dizer que vencemos. Quer dizer que se aquela marca está no teu corpo, é porque tu passou por aquilo. E aquela marca fica no teu corpo para tu nunca esquecer aquilo que tu passou. Isso é uma cicatriz. Para tu nunca esquecer aquilo que tu passou. A dor, a tristeza, o medo que tu sentiu, a cicatriz faz com que tu lembre disso. Isso é Quirón mexendo com a tua vida, fazendo com que tu lembre da dor que tu sentiu, mesmo que não seja ainda referente a essa encarnação, mesmo que não seja um impulso direto e reto do teu espírito, seja de ancestrais. Às vezes,
mergulhamos no conhecimento para tentar compreender da onde vem isso. E por que que eu tenho que passar por isso? Por que eu não tenho os meus pais? Por que eu não tenho a minha família unida? Por que eu não consigo crescer financeiramente? Por que os meus investimentos nunca me dão o retorno que eu realmente sonhei, imaginei fazendo meu investimento? Por que todos os meus negócios nunca saem da forma que eu quero? Por que os meus assim, até errei na hora de falar, né? Por que os meus relacionamentos é tão complicado e é tão difícil eu mostrar o meu potencial e o que eu sinto? Como se eu não sentisse nada? Como se o que eu sentisse simplesmente não existisse para aquela outra pessoa? Por que tudo é complicado para mim se eu me entrego? Se eu dou o meu melhor? Ariana, todas as respostas, elas surgem do teu inconsciente. E, principalmente, das tuas cicatrizes. Não lembramos de quando somos crianças, até porque existe um acúmulo dessa memória infantil que guardamos com nós, na nossa alma, né? Mas aquilo passa esporadicamente como lembranças. E muito raro acontecer da gente lembrar de uma cicatriz da infância ou da adolescência, mas elas acontecem. E isso são respostas para muitas perguntas sobre os aspectos que tu enfrenta agora. Então eu preciso viajar na minha vida e compreender que a minha evolução, parte a parte, dentro de relações pessoais, dentro de evolução profissional, dentro da minha carreira estudantil, de todas essas partes, a minha infância tem muitas respostas. Ainda nessa encarnação, eu consigo descobrir muito sobre isso, olhando para mim. Então essa casa 1, ela é esse aspecto, ela é a força, o instinto de agir, mas se essa consciência, por que toda essa consciência e por que todo esse trabalho de pensar sobre a minha própria vida e a minha própria infância? E o que pode me trazer de resposta para a vida que eu estou levando agora? Isso é Mercúrio em combustão com o Sol. O Sol é o brilho. E se formos lá para Júpiter, que deixou a sua retrogradação no signo de Gêmeos, entramos na criança interior. Então, esse Mercúrio em combustão com o Sol na lua cheia, no signo de Leão, fala muito dessa criança interior, onde Júpiter deixou a sua retrogradação em Gêmeos, que é o signo que impulsiona essa criança interior. Lembrar sobre a minha infância e lembrar sobre as dificuldades que eu passei para enfrentar qualquer etapa. Como o pior dia da minha vida. Me engasguei agora, né, Ariana? Porque veio uma conexão assim e foi forte. Lembrar do primeiro dia na minha vida, indo para aula, para a escola. Primeiro dia indo para a escola. Eu senti medo. Eu senti raiva.
Quem me levou? Minha mãe? Minha avó? Como é que eu fui? Eu não lembro disso. Eu lembro que eu tinha medo. Assim é que esse Mercúrio combusto, um Sol, a gente vai trazer memórias da infância. E vai entender que aquele primeiro dia de aula, que dia desgraçado. Ou não, que dia maravilhoso. O mundo estava se abrindo para mim. Eu fui pro meu primeiro dia de aula. Que aspecto maravilhoso. Os meus colegas. Quem é o mais bonito? Ou quem é a mais bonita? Quem é o mais enjoado? Eu preciso conhecer. Quem é aquele que fala demais? Aquele que é geminiano, não para de falar, né? Se ele não para de falar, ele é geminiano. Tô brincando. Mas isso é verdade. Ariano, tem aquele que não para quieto. Que é um sagitariano. Não para quieto. Tem aquele que fica com a cara amarrada, só olhando. Aquele que fica só cuidando. Mas daqui a pouco, ele se levanta, vai lá e faz. Daqui a pouco, ele age no instinto. Daqui a pouco, ele se protege de forma bem forte. Esse é o ariano. Dentro da sala de aula, tu conhece cada um. E começas a entender que esses desafios, lá da tua infância, tu superou. Tivesse que aprender a escrever, tivesse que aprender a ler, tivesse que aprender a fazer conta. Eu adoro fazer conta. E eu me dava muito bem para fazer conta. Quer dizer, eu me dava muito bem. Me dou até hoje para fazer conta. Sabe? Aí tu descobre as primeiras coisas que são muito boas. Aí tu vem passando por uma evolução. E é lá na tua infância que esse Mercúrio combusto com Sol na lua cheia, no signo de Leão, mostra que tu superou inúmeras batalhas, dificuldades da tua vida. Passasse por inúmeras situações. Reverter-se inúmeras situações que tu nem acreditaria que tu conseguiria. Lembra disso. Lembra disso. Essa semana, com a Casa 1, o ariano vai lembrar da sua infância. Vai lembrar de todas as batalhas que ele superou para se erguer. Aí, o ariano vai entender que realmente é um guerreiro ou uma guerreira e superou inúmeras dificuldades para chegar hoje aonde está. Então, toma o poder da tua coragem. Toma o poder que ganhasse quando nascesse. Enfrenta. Mostra que tu estás na luta pela tua felicidade e pela tua salvação. Assim, tu vai superar esse Quiro. Ariano, curte o videozinho, né? Inscreve no canal. Semana que vem eu tô aqui de novo. Espero sempre contar com vocês. Uma grande semana. Fica com Deus.